Saudações rubro-negras, e hoje falaremos sobre um jogo, eu poderia dizer que é o jogo do ano, sem sombra de dúvidas. A gente vai falar sobre Flamengo e PSG, PSG e Flamengo, que se encontram nessa final de Intercontinental. Bem, como vocês podem ver, eu tô com uma camisa totalmente diferente, mas aqui tem o escudo do Flamengo, porque o Flamengo é o Brasil na final do Mundial e, se Deus quiser, traremos esse título, esse bicampeonato mundial para o Flamengo. E a gente está aqui para falar sobre esse jogaço que eu poderia dizer que é o jogo do ano, sem sombra de dúvidas, porque é o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. Eu posso dizer que é o jogo do ano porque vai ser mais relevante esse título do que a Libertadores, sem sombra de dúvida. Se o Flamengo levantar, se Deus quiser, vamos ganhar esse título, Deus quiser, Jesus amado, eu peço todos os dias para a gente levantar esse troféu. Então, para começar o vídeo, eu queria falar aqui sobre a vitória do Flamengo contra o Pirâmides. Eu queria fazer esse vídeo falando sobre o Flamengo contra o Pirâmides, mas eu acho que é melhor já falar sobre esse jogo e já misturar com o jogo do PSG, essa final que vai ser um jogaço, sem sombra de dúvidas, e até porque o jogo contra o Pirâmides não aconteceu muita coisa de relevante, né? Porque o Flamengo dominou, né, do começo ao fim do jogo. Claro que no segundo tempo deu aquela desandada, começou a passar um pouco de dificuldades, ao meu ponto de vista, né? Mas o time do Flamengo tá muito mais preparado do que 2019, do que 2022. E é jogo, cara, eu acho que vai ser jogo de muita disputa física. Vai ser jogo de muitas faltas. Vai ser um jogo muito difícil mesmo. E o Flamengo encontra o PSG. Com a vitória do Flamengo, né, com gols de Léo Pereira e Danilo, né, os dois zagueiros que jogaram fizeram os dois gols. Mas essa vitória a gente deve muito, modéstia à parte, ao Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio ele é o responsável pelas bolas paradas do Flamengo. Escanteio, falta, todos os gols que saíram contra o Pirâmides, os dois gols que saíram contra o Pirâmides foram de bola paradas. Então a gente deve muito ao Rodrigo Caio. Também gostaria de falar sobre o Pedro, que voltou contra o Pirâmides depois de, se eu não me engano, 3, 4 meses. Enfim, faz um bom tempo que o Pedro não joga um jogo, né? E é bom que ele jogasse esse jogo. Não vai ser titular, né? Provavelmente, né? Contra o PSG, mas eu colocaria, independente da situação, eu colocaria ele nos 15 minutos finais, porque o jogo, eu mesmo, tipo assim, na minha opinião, eu não acharia surpresa o jogo ir para uma tal prorrogação, né? Porque eu acho que é jogo muito difícil, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Na minha opinião, vai sair um gol. E quem vai falar? Eu tô aqui profetizando 1-0 pro Flamengo em cima do PSG, gol do Bruno Henrique no segundo tempo. Eu tô profetizando. Ou seja, eu não estou achando que o jogo vai para prorrogação. Mas para mim não seria surpresa que o jogo vai para prorrogação, porque vai ser um jogo muito duro, muito difícil mesmo. Vai ser um jogo assim que eu acho que é o adversário assim totalmente, na minha opinião, tá? É um adversário totalmente nível do Flamengo. Confesso que eu, como torcedor do Flamengo, e eu acho que também a maioria dos torcedores do Flamengo estão achando que o Flamengo tem time para jogar contra o PSG. Tem time, e muito bom, por sinal. Jogadores de alto nível, jogadores de Europa, jogadores experientes. Mas muitos torcedores do Flamengo estão falando, pô, nós vamos perder de goleada esse jogo aí.
Aí eu falo isso aqui, pô, como goleado? O time do Flamengo é um time competente, é um time que não abaixa a guarda pra ninguém, não demonstra medo pra ninguém, é um time tem muitos profissionais, não é à toa que é um time profissional e, logicamente, como um time profissional não pode demonstrar medo. Lógico que vai ter aquele nervosismo, né, para toda a torcida, inclusive para os jogadores, né? E eu poderia dizer que esse jogo vai ser o jogo que dificilmente teremos muitos gols. Como eu já falei, eu tô achando que vai ser um jogo de um gol só, que se Deus quiser, Jesus amado, meu Pai amado, Jesus, que dá essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, tô profetizando. E se acontecer, cara, nossa, mano, se acontecer, cara, vou falar um negócio pra você, na minha opinião, eu acho, com a seleção atual, eu acho que eu vou morrer sem ver a seleção brasileira levantando uma Copa do Mundo. Mas, cara, o time que o Flamengo tem, cara, imagina, eu tenho 17 anos, pra quem não sabe, eu tenho 17 anos. Ver o Flamengo levantando o troféu de campeão do mundo, eu com 17 anos, cara, e poder falar pros meus filhos, pros meus netos, até lá teremos muito tempo ainda, cara, seria um prazer falar, pô, eu vi o Flamengo ser bicampeão mundial. Eu não vi em 81, mas eu vi em 2025. Ou seja, ficará marcado na história de todo flamenguista. Bem, gente, e o vídeo de hoje, né, aliás, é para falar sobre os desafios que o Flamengo vai enfrentar e também os desafios que o PSG pode enfrentar. Vamos lá. Os dois times andam muito nivelados. Por quê? O Flamengo do Felipe Luiz preserva a posse de bola. O PSG do Luiz Henrique também preserva a posse de bola. Então vai ser um jogo que vai ser muito difícil de trocar passe, na minha opinião. Seja o Flamengo, seja o PSG. Vai ser um jogo, por isso que eu falei que vai ser um jogo muito físico. Vai ser um jogo de muitas faltas. Vai ser um jogo de muitos cartões amarelos, por exemplo. O Flamengo tem um time competente. O PSG não é bobo, ganhou nesse domingo. Que, por sinal, hoje o canal está completando um mês, né, de existência, né? Começamos o primeiro vídeo, né, falando sobre a história do Flamengo. O primeiro vídeo do canal foi dia 15 de novembro e já estamos no dia 15 de dezembro, ou seja, o canal completando um mês de existência. Já é uma coisa, né? Já é uma coisa boa. E, se eu não me engano, esse é o 10º vídeo, né, do canal. Bem, gente, vamos lá. O PSG. O PSG é uma equipe atual campeã da Champions League. É uma equipe difícil. Eu vi todos os jogos do PSG no Intercontinental. No Intercontinental não, perdão, na Copa do Mundo de Clubes, né, que aconteceu em junho, julho. Eu vi praticamente todos os jogos. Eu vi o PSG goleando o Real Madrid. Eu vi o PSG ganhando do Inter de Miami. Eu vi o PSG perdendo para o Botafogo, por incrível que pareça. O que deixa a gente com expectativa, nós torcedores flamenguistas, o que deixa a gente com sensação de vitória, sensação de levantar esse troféu do Intercontinental, eu acho que é a vitória nossa contra o Chelsea e a vitória do Botafogo contra o PSG. Por quê? Os torcedores do Flamengo devem estar pensando isso aqui. Pô, se o Botafogo ganhou do PSG, beleza, foi sofrido. Mas se o Botafogo ganhou do PSG por 1-0, por que o Flamengo não pode ganhar do PSG, tipo assim, sofrido como ganhou? E o time, na minha opinião, o time do Flamengo é muito mais time do que o Botafogo. Na minha opinião. Pra falar a verdade, aquele jogo lá do Botafogo foi uma sorte tremenda pros caras, né? Eu lembro que eu tava vendo esse jogo, eu falei, caraca, velho, olha o Botafogo, cara, ganhando do PSG, velho.
e para você ver como o mundo é pequeno. E como o mundo é pequeno não, né? Como é o futebol, né? E como é o futebol, o Flamengo ganhou na fase de grupos do Chelsea, e o Chelsea chegou até a final e ganhou de 3-0 do PSG. Ou seja, aquele jogo, aquela final de Copa do Mundo de Clubes, eu não entendi absolutamente nada. Não entendi absolutamente nada. Era o Chelsea dominando o jogo, era o PSG tentando se livrar, e foi um jogo muito, mas muito, tipo assim, inexplicável. Porque todo mundo tava dando vitória pro PSG, inclusive eu, né? Mas o que a gente pode dizer sobre esse jogo, que vai ser um jogo muito difícil. Eu boto em destaque jogadores como Dembélé, né? O Dembélé é fora de sério, né? Ele deu uma alavancada na carreira dele, ele deu uma volta por cima no futebol espetacular. No Barcelona ele era humilhado, no PSG ele foi exaltado. E, na minha opinião, foi mais que justo ele ter recebido a Bola de Ouro esse ano. O que não foi justo foi o Rodri ter recebido a Bola de Ouro. Para mim foi uma aberração. Aquela Bola de Ouro com certeza era pro Vini Júnior. E quem for contra, desculpa, é minha opinião. Mas você que acha que o Rodri deveria ter ganhado a Bola de Ouro na penúltima cerimônia de Bola de Ouro que teve, desculpa, você é um quadrúpede, com todo respeito. Mas você não entende nada de futebol. Com todo respeito para quem acha que a Bola de Ouro deveria ter sido para o Rodri. Também a gente deve falar sobre um jogador que eu lembro que eu estava vendo, acho que foi oitavas de final da Champions League, PSG e Liverpool, jogo em Anfield, que um cara se destacou muito, porque ele não fez gol, com todo respeito, falando sério, palavra de honra, ele não fez gol contra o Liverpool por falta de sorte, porque o que esse cara teve de chance de meter a bola para dentro da rede, a bola passou raspando a trave várias vezes, e quase que ele amplia a vitória para o PSG, não precisava nem ter ido para os pênaltis naquelas oitavas de final da Champions League. Eu tô falando, obviamente, do Kvaratskhelia. Esse cara, velho, jogando na ponta esquerda, a posição que ele domina, tipo assim, com todo respeito, cara, ele é o diabo, velho, jogando naquela posição. Ele é endiabrado, de tanto que ele joga a bola bem, cara. Tipo assim, jogando na ponta esquerda, carrega a bola. O Flamengo tem que ficar muito esperto com isso, pelo amor de Deus, que a gente não tome nenhum gol do PSG, inclusive do Kvaratskhelia, ainda mais se tomar gol do jeito que eu vou falar aqui, como ele joga. Ele carrega pro meio, corta pra direita e chuta com a perna dominante, cara. É um abraço. Com todo respeito, quando ele corta pra direita, é um perigo, é um Deus nos acuda. Então, tem que ficar muito esperto com o Kvaratskhelia. Désiré Doué, né? Também temos o Barcola, temos o Vitinha, que Vitinha, cara, na minha opinião, é o melhor meio-campista, do futebol europeu, na minha opinião. É o melhor meio-campista do futebol europeu. Do futebol sul-americano, na minha opinião, é o Arrascaeta. Na minha opinião, é o Arrascaeta o melhor meio-campo, assim, do sul-americano. Mas europeu, o título é do Vitinha. É um cara também que na posição dele é diabólico, tanto que ele joga a bola bem. Gente, então eu fico por aqui. Vou terminando o vídeo aqui. Queria agradecer a todos vocês que assistiram. Poderia dizer que é meio que um pré-jogo, apesar de ter uns 2 dias antes do jogo, mas é muito bom gravar esse vídeo e colocar também em destaque que o canal fez 1 mês de existência, né? E que seja 1 mês de vários, né? De 3, de 4, de 5, de 12 meses, 1 ano, 2 anos. Espero que até o fim da vida, até quando eu posso, eu vou gravar esses vídeos aqui. Enfim, pessoal, esse foi mais um Horário Rubro-Negro, falando sobre essa final
do Intercontinental e, se Deus quiser, o Flamengo recebe o bicampeonato mundial, fazendo a festa da torcida. E vai ter trio elétrico, se Deus quiser. Gente, então é isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência também. E fiquem com Deus e até a próxima. É o Flamengo representando o Brasil.